Oi pessoal, então, como eu havia prometido, eu vou gravar agora uma aula que na verdade vai ser um esquema para vocês de como estudar. Porque eu selecionei, depois vocês vão receber aí, eu vou mandar para vocês um arquivo com vários links, com tudo aquilo que eu quero que vocês saibam. E hoje eu vou fazer só um roteirinho para explicar o que é importante, porque quando a gente fica muito longe do estudo, muito longe do assunto que está sendo abordado, veterinário que trabalha só com cirurgia, tá? Às vezes ele esqueceu bastante daquilo que ele estudou na graduação. Então agora, como a disciplina é de biologia molecular, eu prometi para vocês fazer esse roteiro de aula para vocês terem, então eu já preparei um roteiro que eu vou mandar para vocês, com todos os links, com os tópicos. Só que eu vou fazer um resumo agora de tudo o que eu quero que vocês saibam. Por quê? Porque é importante saber o que a célula faz. Como eu disse para vocês, o que nós vamos fazer dentro das técnicas de biologia molecular nada mais é do que reproduzir aquilo que a célula faz e de alguma certa forma tentar até melhorar alguns aspectos. Então hoje a biologia molecular ela consegue até modificar enzimas para o objetivo proposto. Então nós vamos ver tudo isso aí durante o curso. Então, quando a gente pensa em biologia molecular, como eu disse para vocês, a biologia molecular é sinônimo de DNA, ou seja, manipulação de moléculas de ácido nucleico, deoxirribonucleico. Então, como eu pedi para vocês, e também vai ter os links, os principais links ali que eu pedi para vocês, é a estrutura do DNA. Então, as ligações, as interações moleculares, elas são muito importantes, esses conceitos principais, das principais interações moleculares, para a gente entender os processos dentro da biologia molecular. Então, nós vamos partir da molécula de DNA. Então, o primeiro assunto que vocês vão ter que aprender é a respeito da estrutura da molécula de DNA, da molécula do ácido nucleico, chamado DNA, deoxirribonucleico. Então, verificar como são as ligações, o que difere uma guanina de uma timina, de uma adenina, e depois na molécula de RNA, o que difere, o que é a ribose, o que é a deoxirribose no DNA. Então, esses aspectos vocês vão ter que aprender estudando estrutura, composição e como acontece isso. E principalmente quando se fala em interações moleculares, são as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, né? Lembrando, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, e como esse elemento aqui vai estar presente nas bases nitrogenadas, que são A, T, C, G e U, então sempre vai proporcionar as ligações de hidrogênio. Entre C e G, 3 ligações de hidrogênio, e entre A e T, no cursinho eu lembro que água tônica e guaraná caçula, né? Então ninguém usa mais guaraná caçula, mas era assim que eu aprendi a primeira vez. Então, essa estrutura de pontes de hidrogênio, elas são fundamentais para todo o processo que a gente vai fazer. Vocês vão ouvir bastante durante o curso eu falar da palavra oligonucleotídeo iniciador. Óligo, pequeno, nucleotídeo. São pequenos, uma sequência pequena de oligonucleotídeo, que no inglês é chamado de primer. Primer, que vai iniciar. Por quê? Porque nós vamos trabalhar bastante com uma determinada enzima, que é, deixa eu apagar aqui, não, pode deixar, vamos mudar de cor, que é a DNA polimerase.
Então, a enzima que vai polimerizar a molécula de DNA. Essa é a principal ator, esse é o principal ator da nossa novela. E esse ator, nenhum ator trabalha sozinho, né? Aqueles filmes que ficam só um cara falando, eu pelo menos não gosto muito, eu gosto de filme de ação. E aí, só o ator sozinho fica chato, ele precisa de milhares de figurantes para ele matar e etc. Então é a mesma coisa aqui. A DNA polimerase é o ator principal, é a Angelina Jolie, ou, para quem preferir, pode ser também o Brad Pitt, e todos os outros componentes que nós vamos estudar, mas todos em função dessa enzima. E ela não faz nada sozinha, ela continua algo. E é quando a gente pensa em continuar algo, e aí que vem o óleo. Porque na nossa célula é assim. E quando a gente fizer isso in vitro, que é isso que nós vamos fazer, nós também vamos simular o que acontece em vivo. Mas vai ser uma molécula diferente. Então, para a gente entender todo esse processo, tem que, como diz, começar do começo. E o começo é estudando a estrutura e como se organiza a molécula de DNA, para depois a gente fazer a DNA polimerase funcionar. Tá? Então, primeiro ponto, número 1, tá? Estrutura do DNA. Só que um passo fundamental das técnicas de biologia molecular é a replicação. Então, como o DNA se duplica? Então, o segundo ponto fundamental vai ser a duplicação do DNA. Essa duplicação do DNA, e tudo isso eu vou mostrar os links, porque tem vídeos no YouTube, eu vou mandar os links para vocês, tá? Os mais diversos possíveis, tá? Com cores diferentes. Então, com certeza vocês vão achar um que vocês vão entender. Mas eu selecionei já alguns que eu julgo serem bastante didáticos e conterem aquela informação fundamental naquele processo que eu queria falar para vocês. Então, esse processo de duplicação, eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Nas enzimas, em tudo que acontece. Então, a gente vai ver o DNA circular, que muitos organismos apresentam. Por que o DNA circular? O DNA circular ele não tem ponta. Então, o DNA de fita dupla circular, ele não tem ponta. Está parecendo com essa estrutura que está parecendo o vírus da hepatite B. Mas não é não. É um DNA circular. Então, por exemplo, os DNAs bacterianos. Os DNAs de procarioto, tanto o cromossomal quanto o plasmidial, que é o DNA extracromossomal, são circulares. Isso a gente vai ver em vários agentes. A gente vai ver isso também em grande parte dos vírus DNAs. Os vírus DNAs também têm o DNA circular, tanto de fita única quanto de fita dupla. Nós vamos ver isso nos papilomavírus, o herpes vírus no núcleo da célula vai se circularizar, porque é mais fácil essa organização circular, mas ela tem um limite de tamanho. Então, durante a evolução, e esse é um tema que vocês nunca podem deixar de estudar, que é a evolução viral, evolução dos seres vivos, evolução de qualquer coisa, né? Tudo se explica pela evolução. Então, à medida que os organismos vão ficando mais complexos, multicelulares, pluricelulares, com células diferenciadas, também a estrutura do DNA vai acompanhando essa complexidade. Então, nós vamos estudar essa duplicação desse DNA e, né, deixa eu apagar aqui esse processo aqui. Então, com a duplicação do DNA, é outro assunto. Então, o que a gente precisa saber dessa duplicação desse DNA? Então,
ou ele vai ser circular, ou vai ser linear. Quando ele for circular, a gente já viu que a ligação entre uma molécula de DNA, entre um nucleotídeo e outro nucleotídeo, se dá pelos carbonos 3 e 5. Então, nós vamos ter a terminação 5, a terminação 3. Lógico, aqui a terminação 3, aqui a terminação 5. E um processo que sempre a gente vai ver em várias técnicas que nós vamos utilizar, nós vamos, repetindo, usar as polimerases. DNA polimerase, a RNA polimerase, ou seja, aquela enzima que vai polimerizar o DNA e a enzima que vai polimerizar o RNA. Vocês vão ver que são coisas completamente diferentes. A forma disso, de uma polimerase funcionar, é diferente dessa. Então, são enzimas completamente diferentes, com funções diferentes, com reconhecimento diferentes. Então, esse é um ponto fundamental. Porque a DNA polimerase vai ser responsável pela duplicação das fitas de DNA, tanto linear quanto circular. Já a RNA polimerase vai ser a responsável pela expressão dos genes contidos nessas moléculas de DNA. Então, quando a gente fala de expressão gênica, é exatamente isso. O quanto de RNA, vamos pôr o RNA vermelho aqui, o quanto de RNA vai ser produzido a partir de um determinado gene. No material que eu vou mandar para vocês também, essa palavra aqui, ó, gene. O que é um gene? Então, vocês vão encontrar um material riquíssimo ali de toda a evolução dos genes, do conhecimento do que realmente é um gene. Então, depois desse conhecimento, hoje, a forma mais simples de se definir um gene, porque todo mundo fica pensando na proteína, na característica, no olho azul, né, na ervilha rugosa de Mendel, características genéticas, o começo da genética, mas isso são fenótipos, que aí vem o dogma, né, o dogma da vida, que primeiro vem o DNA, depois uma molécula de RNA, que eu mostrei aqui, que eu desenhei aqui em vermelho, e se esse RNA for um RNA codificante, ele ainda vai codificar uma determinada proteína. Tentei desenhar uma alfa-hélice, uma alça-beta aqui. Então, aqui, uma proteína. Então, essa proteína, então o dogma da vida, DNA, RNA, proteína. Então, o DNA é onde contém os genes. Os genes, então, como eu disse, aliás, não disse ainda, um gene é a porção do DNA responsável pela transcrição de um RNA. Esse RNA ele pode ser um RNA codificante que vai gerar uma proteína, e quando esse RNA é codificante, a gente vai ver que ele é um RNA mensageiro, um mRNA, ele vai levar a mensagem lá para o ribossomo que vai estar no citoplasma de uma célula eucariota, né, dentro de uma célula procariota, para o ribossomo ler essa mensagem que ele está carregando. Mas isso vai ser um outro motivo que a gente vai falar daqui a pouco. Bem, então, o gene é o responsável pela transcrição de um RNA. Como eu disse, existe o RNA mensageiro, novamente, que vai codificar DNA, RNA, proteína, e existe uma enormidade de genes também que vão codificar os non-coding, não codificante RNA.
Eu não costumo traduzir RNA. No espanhol, eles gostam ARN. Aqui no Brasil, todo mundo fala DNA ou RNA. Mas RNA e DNA não codificante. Ou seja, aqueles que não vão codificar proteínas. Então, todo esse processo aqui é o processo de expressão gênica. Então, que é o terceiro ponto. Como que um DNA se transforma, como que o complexo enzimático, e aí aqui o ator principal é a RNA polimerase, o que ele reconhece, o que ele não reconhece. Eu quero que vocês estudem bastante o que acontece com uma célula para ela expressar um determinado gene ou não. Eu sempre costumo dar o exemplo da insulina, que todo mundo sabe. Por quê? Porque a insulina é produzida pelas células beta do pâncreas. Ela é produzida ali. Então, ali tem o gene? Sim. E na célula da pele, na célula do nariz, não tem o gene? Sim. Ele expressa? Não. Por quê? Então, todo gene ele é controlado. E muitas vezes inativado. Então, o controle da expressão gênica, ele começa a acontecer desde da célula ovo. A partir do momento que ela se diferencia, já ocorreu uma diferenciação da expressão gênica. Ou seja, uma célula é diferente da outra. Por que ela é diferente? Do ponto de vista de informação genética, ela é uma célula somática, ela tem todos os genes, elas são iguais. Mas, do ponto de vista de expressão, que é a partir do gene expressar tanto RNAs codificantes como os RNAs não codificantes, a partir dali é que realmente nós temos diferenciação. E mesmo a insulina, ela não produz, mesmo as células beta, desculpe, ela não produz insulina a todo momento. Não produz. Ela vai ter que ter um estímulo. Então, esse estímulo está numa região que a gente chama região controladora da transcrição, que faz parte do gene, o controle faz parte do gene. Então, tudo isso aqui eu quero que vocês estudem, porque exatamente isso nós vamos tentar reproduzir in vitro, nas técnicas de biologia molecular. Então, quando a gente pensa em duplicação do DNA, a técnica que a gente mais vai ver vai ser a PCR, reação em cadeia da polimerase, que é uma simulação da duplicação. Então, nós vamos ter que usar a DNA polimerase, nós vamos ter que usar aquele determinado primer que eu vou falar para vocês no próximo momento. Então, este é o ponto que a gente quer chegar. Então, esse terceiro, aqui, então vamos, deixa eu apagar aqui. Vou apagar isso aqui. Não sei se tem como aumentar mais, mas sei como apagar tudo. Bem, então, além da nossa expressão gênica aqui, que é o que eu vou escrever agora para vocês, é o próximo ponto, tá? Que é a expressão gênica, transformar DNA em RNA. Nós vamos ter que estudar a partir, porque nós vamos ter as técnicas de clonagem, as técnicas de expressão de proteínas in vitro, a famosa corte e costura, costurar um gene no local certo e fazer com que algum ser, principalmente a Escherichia coli, produza RNA mensageiro e traduza essa proteína. Então, o quarto assunto que eu quero que vocês entendam, que estão lá, é, então, a tradução
Só que antes disso, aconteceu algo durante a expressão de RNA. Então, antes desse RNA, e se for um RNA mensageiro, um RNA codificante, ele vai sofrer 3 modificações numa célula eucariota. Então, eu quero que vocês estudem a diferença estrutural entre um RNA mensageiro eucariota de um RNA mensageiro procariota. O RNA mensageiro das células nucleadas, das células eucariotas, nossa, corrida. Vamos lá, apagar isso aqui. O RNA mensageiro das células eucariotas, as células nucleares, tem características peculiares. Então, durante a expressão, ou seja, nós temos o gene novamente, tá? Durante a expressão desse gene, com a região controladora da transcrição, que vai a partir de uma primeira base aqui, sendo reconhecido pela RNA polimerase, dê muita ênfase no estudo em uma região próxima à primeira base a ser transcrita, lembrando que toda transcrição, eu não falei isso aí, só tem um sentido. Toda polimerase só faz adição de nucleotídeos no carbono 3. Então, a elongação da cadeia só vai acontecer nesse sentido, no sentido 3. Então, qual é o sentido da vida? É esse. Porque todo ser vivo é baseado em ácido nucleico. Todo ser vivo tem que multiplicar o seu ácido nucleico. Não vamos entrar em detalhe de príon, se príon é vivo ou não. Isso é outro assunto. Mas todo ser vivo que se multiplica, porque o príon ele induz fazerem cópias dele, né? Todos os outros micro-organismos, desde vírus, viroides, até dinossauro, na época que existiam, baseado em ácido nucleico, baseado em duplicação, multiplicação de ácido nucleico. E sempre adição no OH livre do carbono 3. É sempre nesse sentido. Sempre. Não há, independente da polimerase. Nós já falamos da DNA polimerase, nós já falamos da RNA polimerase, nós vamos falar bastante, porque vai ser uma enzima fantástica para estudo de RNA, que é a transcriptase reversa, que também só adiciona nucleotídeo no carbono 3. Então, isso é o nosso caminho aqui. Então, vamos sempre lembrar disso. Então, quando a gente pensa que a partir de um gene começou a ser expresso e começou a produzir um RNA codificante, RNA mensageiro, ele vai ter que receber na terminação 5, logo que ele está nascendo do DNA, ele vai receber uma estrutura. Essa estrutura dos eucariotas ela é fundamental para o processo de reconhecimento pelo complexo de início de tradução. Então nós já vamos aqui, tudo depende. A expressão de um RNA codificante já está pensando na tradução, porque ele está colocando uma estrutura aqui no RNA que vai ser responsável pelo reconhecimento do complexo de início de tradução, da subunidade 40S do ribossomo G, junto com um monte de outros atores ali, que vão reconhecer isso daqui. Além dessa adição de cap, que é o capping, nós vamos ter também, a partir do gene, vamos de novo colocar o nosso DNA, de novo vamos colocar o gene, e dentro do gene vai ter a primeira molécula a ser transcrita, que é o que a gente chama de mais um é a primeira
base a ser transcrita a partir da fita 3,5, gerando uma fita 5, 3. Então a primeira base a ser transcrita aqui é a mais 1. Esse realmente é o RNA que é transcrito até uma região de terminação, que vai indicar para RNA polimerase, nesse caso aqui, que tem que parar. Ali acabou. E essa região aqui já indica também para uma outra enzima dentro do núcleo da célula para gerar, vamos pôr azul para o nosso RNA aqui, agora virou azul. Azul, para colocar na terminação. Opa, está fugindo do quadro aqui, ele já para de escrever. Mas colocar, vamos escrever aqui, a cauda de poliá. Aqui embaixo não fica tão... É a primeira vez que eu estou usando esse quadro aqui, gente, então eu sou companheiro. Então ele funciona melhor aqui. Também não, agora está apagando. Ele funciona melhor aqui. Então, a cauda... agora sim, agora está aparecendo o A. A cauda de poliá. É isso que a gente aqui vai encontrar em todo o RNA mensageiro produzido pela célula eucariota. É uma característica da célula eucariota. Só que, além desses dois processos, na terminação 5, ele ganhar o cap, na terminação 3, ele ganhar a cauda de poliá, que tem várias funções, então também isso eu quero saber por que tem cauda de poliá. Para ficar bonito? Não. Tem função. Tudo na célula tem uma função. Aquilo que não tinha função já ficou para trás milhares de anos atrás durante o processo evolutivo. Então, tudo na célula. E, além dessas duas estruturas que ele ganha, então a gente vai entender também, quero que vocês estudem, função de cauda de poliá e o cap, nós vamos também entender o que vai acontecer num processo dentro do núcleo da nossa célula, que é um processo chamado de splicing. Então, o processo de splicing. Vou colocar aqui porque é uma palavra inglesa que não tem tradução. Na verdade, pode se traduzir excisão, excisar, retirar. Sim, pode ser traduzida assim, mas ninguém conhece. Todo mundo conhece como splicing mesmo. E esse processo de splicing nada mais é do que uma edição desse pré-RNA mensageiro para que você vai ter o RNA mensageiro, aqui vai estar o cap, aqui vai estar a cauda de poliá, e esse processo de splicing nada mais é do que o reconhecimento de regiões que podem ser pequenas ou maiores dentro desse RNA que precisam ser retiradas, excisadas desse processo. Então, essas moléculas aqui, todas essas, são os introns. Os introns, não sei se eu vou conseguir escrever aqui, mas vamos lá. Intron. Então, o processo de excisão vai retirar os introns dentro de um spliceosoma, então um tronco complexo proteico, onde vai ter RNAs não codificantes participando desse processo e outros processos enzimáticos, que vão deixar apenas... Então, se eu tirei os introns, entre os introns, eu vou ter a parte que efetivamente vai ficar do meu RNA, aqui em diante, para lá, e daqui em diante, para cá também, que são os exons.
Então aqui são os exons. Então, o que é codificado, que vai para o citoplasma para ser traduzido pelo complexo ribossomal, junto com vários outros atores, são os RNAs editados sem os intons. Então, existem sequências específicas que caracterizam que ali é uma sequência daquele RNA mensageiro que deve, daquele pré-RNA mensageiro, que deve ser excisado. Tudo bem? Então, vamos estudar esse processo também. Está lá, intron, exon, o que é, vai estar lá o link para vocês estudarem. Bem, então, isso daqui é um processo que a gente já vai entender. Só que quando a gente vai usar técnicas de biologia molecular, que a gente tem que reproduzir isso daí, e quando a gente vai ver, isso o Paulo vai mostrar para vocês, a aula dele, exclusivamente quando a gente for utilizar a expressão gênica em procarioto. A expressão gênica em procarioto, ela é mais simples do que em eucarioto. Então, voltando aqui, além desses 4 assuntos aqui, nós vamos voltar nesse assunto 4 já, o que vocês vão ter que estudar, o controle dessa expressão gênica. Como se controla a expressão gênica numa célula? Então, vamos falar, poxa vida, isso é uma disciplina de biologia molecular. Tá, mas muitas vezes a gente tem que controlar a expressão gênica. Agora eu não quero que seja feita uma determinada RNA mensageiro. Agora eu quero. Será que eu tenho como fazer isso numa célula procariota? E numa célula eucariota? Porque vocês vão ver que muitos dos processos de expressão heteróloga, o que significa? Fazer um organismo produzir uma proteína de outro organismo, pode ser feito em células eucariotas. E, poxa, então, será que eu tenho como controlar a expressão disso? Para que a célula só produza aquilo quando eu quiser? Então, a gente precisa entender os processos de expressão gênica. O que controla a expressão gênica? Já que vocês estão estudando isso, nunca o conhecimento é demais. Aliás, a gente não sabe nada. Mas o que acontece desde aquela primeira divisão celular que aconteceu desde a nossa formação do que o espermatozoide se ligou ao óvulo, formou a primeira célula que começou a se dividir, que não era diferenciada ainda, e aí a partir do momento que ela começa a se diferenciar, ela já começa a bloquear genes. E aí vamos ver esses processos. Então estudem todos os processos de metilação, de superenovelamento e outros processos que desligam o gene. Só que depois que o gene está ligado, que está tudo bonitinho, também tem um processo de agora eu preciso de RNA mensageiro, agora eu não preciso, agora eu preciso, agora eu não preciso. Então, todo o processo que eu já mostrei para vocês aqui, né, do controle da expressão gênica dentro da região controladora da transcrição. E além disso, depois do RNA mensageiro pronto, será que acabou? Isso aí vai virar proteína? Tudo que é RNA mensageiro vira proteína? Não. Tem um controle pós-transcricional. Então ocorreu a transcrição, gerou esse RNA mensageiro, esse controle pós-transcricional também quero que vocês estudem. Vai ter outro tópico ali para controlar essa expressão. Depois que esse RNA mensageiro foi, então processo de edição, processo de corte, esse RNA fica eternamente lá no citoplasma, produzindo proteína uma atrás da outra. Quantas proteínas cada RNA mensageiro é capaz de produzir? Será que a célula, um RNA mensageiro que ela precisa produzir bastante proteína, é igualzinho ao RNA mensageiro que ela precisa produzir pouca proteína? Porque tem proteínas de citoesqueleto que ela precisa bastante. Tem a proteína de um receptor que ela precisa de pouca quantidade. Então, tem que ter alguma forma desse RNA mensageiro produzir mais ou menos e a célula controlar isso. Gente, tudo é controlado na célula, tudo é controlado na célula.
Então, vamos prestar atenção nesse ponto. Bem, então, esse processo de splicing é o terceiro processo aqui, então a gente mostrou aqui, de organização, desde um pré-RNA mensageiro até um RNA mensageiro que vai lá para o citoplasma para ser traduzido. Opa! Vamos apagar tudo que já está ficando bagunçado aqui. Então vamos lá. Vamos lá nesse nosso quarto processo, que é o processo de tradução. Como o mRNA ele é traduzido? Então, o que reconhece? Então, nós vamos ver a função do cap ali, todo o RNA mensageiro e a cauda de poliá. Então, nós vamos ver isso aqui. Esse RNA mensageiro, que agora já está no citoplasma, ele tem que ser reconhecido. Então, vocês vão estudar, eu não lembro todos os componentes, mas vocês vão ter lá complexo de início de tradução. Poxa, agora você já sabe. O complexo que vai ser formado para reconhecimento de cap, recrutar a subunidade 40S do ribossomo para que, junto com uma série de proteínas, uma série de componentes, seja reconhecido esse cap e esse ribossomo comece a escanear até encontrar o códon iniciador. E prestem atenção numa região antes do códon iniciador, antes desse AUG aqui, o que tem que ter esse RNA? Tem que ter alguma estrutura esse RNA, alguma sequência para esse complexo aqui reconhecer, opa, está chegando o AUG. Sim. Então, essa sequência aqui, né, de coisa que a gente vai ver, então preste atenção nisso. Então, por que disso? Porque se a gente quer expressar algo, se a gente vai usar uma técnica de biologia molecular para expressar algo que numa célula eucariota, eu tenho que fazer tudo para aquilo ser eficiente. Então, para ser eficiente, nós temos que reproduzir algo eficiente que acontece na nossa célula. Então, tem que ter essa sequência, tem que ter o códon iniciador. Então, entre o códon iniciador e a terminação 5' é a região não traduzida, untranslated region, então 5, UTR. E a partir do AUG, todo esse complexo aqui vai ser formado. Agora, o complexo para quê? Para polimerizar aminoácidos, para fazer ligações covalentes entre os aminoácidos, gerando os peptídeos, gerando as proteínas. Então, a partir desse códon, cada trinca de bases vai gerar um aminoácido. E aí que vem o código genético. O código genético, ou seja, quais 3 bases, por exemplo, C, G, G, qual o aminoácido que vai ser carregado pelo RNA transportador que tem o anticódon GCC dentro do RNA transportador, que vai ter o aminoácido ali. Então, a partir disso que gera o código genético, até o códon terminador, que é o sinal de liberação desse peptídeo que vai sendo formado, liberando a porção amino do aminoácido primeiro. Então, vai cada aminoácido sendo gerado por quem? Pelo ribossomo, utilizando os RNAs transportadores com o anticódon, que vai sendo recrutado pela terminação. Então vamos botar aqui, nós já tivemos a terminação, então nós temos já o nosso RNA mensageiro aqui, nós temos o códon iniciador aqui, e aí vem, sem dúvida alguma, as duas subunidades 40S mais 60S, gerando um complexo
80S, e essa daqui é responsável pelo recrutamento e polimerização, uma ligação covalente entre os aminoácidos, e o que vai saindo daqui são os polipeptídeos, começando pela porção amino, e depois, ao final, quando existe uma sequência UAG, no caso do eucariota, UAA ou UGA, que vai ter um sinal de desligamento aqui, ele não vai ter o RNA transportador que vai transportar o aminoácido, então ele funciona como stop codon, para liberar, aí sim, o polipeptídeo. Então, na hora que ele libera, aqui COOH, aqui NH3, aminoácido, gerando o polipeptídeo. Então, gente, vamos ver isso. Isso é importantíssimo. Os códons, as fases de leitura, que de um códon iniciador até um stop códon, a gente vai chamar isso de ORF, Open Reading Frame, fase de leitura. Por quê? Se eu tenho, vamos dar um exemplo, se eu tenho aqui a minha molécula de RNA, eu tenho meu códon iniciador, AUG, eita, coisa feia, mas está o AUG aqui. Eu tenho um UAA aqui na frente. Isso é um stop códon? Não sei. Não é só pela presença do stop códon aqui que ele vai ser stop códon. Para ser stop códon, ele primeiro precisa ser códon. Então ele tem que ser múltiplo de 3 desse daqui. Então tem que ser 3, 3, 3, 3, 3, 3. Se aqui o 3 for G, G e esse U aqui, esse UAA não é um stop códon, porque o códon é GGU. Vamos prestar atenção nisso. Então estudem isso, prestem atenção no que é efetivamente um códon. E quem determina isso é o AUG. É a partir dali que a gente chama de códon. Codificante, que vem de codificar aminoácidos. Tá? Então isso aqui não vai ser lido como stop códon. Então AG. E aí sim, se eu tenho um UGA aqui, agora sim, ó, aqui foi 3, aqui foi 3, isso daqui é um stop códon, UGA, e aí sim o polipeptídeo vai terminar. Então, gente, esse processo aqui, eu quero que vocês revisem, assistam, porque isso é fundamental, isso é vida. DNA, RNA, proteína, o dogma da vida. Mas tem muitos outros processos envolvidos. E preste atenção em todas as enzimas. Eu falei das enzimas principais, as polimerases, que são os atores principais dessa novela. Mas todos são importantes. Porque muitas delas, muitos desses processos vão ser utilizados em técnicas de biologia molecular. Vocês vão ver, durante aquele primeiro processo de duplicação do DNA, todo um processo de topoisomerase, de ligase, de primase, várias enzimas agindo ali concomitantemente para duplicar. E muitas dessas enzimas nós vamos utilizar em técnicas de biologia molecular. Tá bem? Então essa primeira parte aqui, eu vou mandar todos esses links para vocês. Então isso aqui foi um breve resumo só para vocês entenderem o processo de uma forma geral, para vocês entenderem também cada detalhe do que vai acontecer. E quando a gente falar que in vitro nós vamos fazer determinada situação, vocês vão ver isso. Tudo bem? Obrigado, gente. Também, qualquer dúvida, só me escrever. A gente está aqui para tentar fazer o melhor possível para vocês aproveitarem o tempo de vocês. Tá bem? Muito obrigado e até mais.